Eu sou o Shaul, nós estamos aqui no canal Yal Shalaim para juntos continuarmos com o estudo sobre a Bíblia versus sistema e, sobretudo, irmãos, continuar com o nosso entendimento a respeito do sistema de coisas deste mundo. Nosso mundo, irmãos, segundo Yahshua nos falou, ele é um mundo que jaz no maligno. O que é a palavra jaz? Jaz no maligno, ou seja, está morto no maligno. E ainda existe muitos ialdins que precisam ser despertos das redes malignas deste mundo. E sem mais delongas, eu quero abrir as escrituras com vocês, mas só que antes de abrir, que vai ter gente aqui que vai, engraçadinho, que vai dizer que eu estou pegando o texto de livro herético. Uma coisa, irmãos, é um livro ser 100% herético e outra coisa é o livro ter heresia. E eu não tenho autoridade e nem capacidade para heretizar toda uma escritura, todo um capítulo, e principalmente heretizar um livro onde tem várias passagens que não pode entrar em contradição com a essência do nosso irmão mais velho, do nosso Yahshua. E eu quero, sem mais delongas, abrir com vocês aqui João 30, melhor, João 14, 30, que diz para nós o seguinte, ó, João 14, 30. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e nada tem em mim. Então, se chegar um engraçadinho aqui dizer, por eu ter pego essa passagem do livro de João, que alguns irmãos heretiza 100% o livro, então você quer dizer para mim que o príncipe desse mundo, Satanás, ele tem alguma coisa com Yahshua? Aqui, no versículo 30 do capítulo 14 de João, aqui Yahshua está dizendo que o príncipe deste mundo nada tem nele, ou seja, já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e nada tem em mim. Uma vez, irmãos, que se nós chegarmos a heretizarmos esse capítulo, esse versículo, pelo menos, nós vamos estar dizendo que o príncipe desse mundo tem alguma coisa com Yahshua. E aqui Yahshua está dizendo que ele não tem nada nele. Nada, absolutamente nada. Se o príncipe desse mundo não tem nada em Yahshua, ele não tem nada em Yahshua. E quem ensinou para nós que a Terra é esférica, que a Terra, ela gira aqui, ó, nesse movimento de rotação, tá? Ela gira nesse movimento de rotação. Quem disse isso para nós é o sistema, as escolas, as faculdades. E uma vez que a gente levar pelo princípio que o príncipe desse mundo não tem nada com Yahshua, ele é mentiroso e pai da mentira, então ele diz que a Terra gira assim, que é o movimento de rotação, tá? A Terra gira assim, movimento de rotação, e também ela tem esse movimento aqui de translação, ó, translação. Então a Terra tem dois movimentos, segundo a ciência, o príncipe desse mundo ensina para nós. Agora eu vou fazer uma pergunta para você. Um corpo pode fazer dois movimentos ao mesmo tempo? Um único corpo? Pode, irmãos, um único corpo fazer dois movimentos? Porque eles dizem que eles fazem isso aqui. Esse aqui, ó, é chamado movimento de rotação. Esse aqui. E esse aqui, ó, é chamado movimento de translação. Ou seja, esse movimento aqui é o de rotação, esse que faz esse movimento aqui, ó, que faz esse movimento aqui é o de rotação. E o que faz esse movimento aqui, ó, é o de translação.
pergunto para você, como um corpo pode se mexer ao mesmo tempo para lados opostos? Fala para mim, irmão, como um corpo pode mexer ao mesmo tempo para lados opostos? Como eu disse ontem, um carro, quando ele está indo para frente, ele está indo para frente. Quando ele está indo para trás, ele está indo para trás. Ele nunca vai para trás e para frente ao mesmo tempo. Não tem esse movimento num carro. Numa barca, numa gangorra, ela pode subir e descer. Subir e descer. Mas, na verdade, são dois movimentos, para cima e para baixo, num corpo só. Mas de rotação, irmão, esse aqui, ó, fazer um movimento assim e outro movimento assim, ou seja, um movimento assim, ó, um movimento assim, que esse é o movimento de rotação. Aí depois fazer um movimento assim, que é o chamado movimento de translação, em um único corpo, é acreditar muito em Papai Noel. Nós não estamos mais nessa fase de acreditarmos em Papai Noel. As crianças, irmãos, elas acreditam em tudo que falam para ela. Por isso nós temos que ser como criança. Mas depois que a gente chegar a um determinado conhecimento, a nossa meninice, a nossa criancice tem que ser abandonada. Porque a gente já passa a ter um pensamento de QI, não mais de QB. QB é que é burro, QI é que é inteligente. E eu quero entrar agora com vocês aqui, num texto aqui, num trecho, vamos falar assim, num trecho aqui, ó, que eu quero mostrar uma coisa para vocês aqui. E isso aqui é o nosso irmão Max. Nosso irmão Max está aqui, ó. Vocês vão ver aí o nome dele, está aqui, ó. Max Reforma de Cadeiras. Esse é o nosso irmão Max. Ele trouxe isso aqui para mim e pediu para que eu trouxesse aqui. Eu agradeço muito a ele, a Ial dos Exércitos, a Ialcha, nosso irmão mais velho, porque ele tem os seus servos e usa esse servo em qualquer lugar. E a gente que é humilde, quando um servo pede alguma coisa, a gente tem que fazer. Mesmo que a gente esteja numa categoria de profeta, mas isso não quer dizer que um servo não tem que ser ouvido, não tem que ser atendido. Eu também sou servo, irmãos, mas eu sou profeta também, servo, profeta. Por isso eu posso falar para vocês, sei o dia, a hora e o ano do arrebatamento. Porém, eu não posso trazer aqui na rede, trazer aqui nas nossas mídias, no nosso canal Ial Shalaim, nos nossos grupos, no WhatsApp, Ial Shalaim no Zap, Ial Shalaim no Facebook. Não posso trazer as informações, irmãos, que ela foi dada em segredo para mim. Amós 3,7 diz que Ial não fará nada sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Nós temos que lembrar que não é para todo mundo, irmãos, é para os servos e profetas a revelação do segredo de Ial. Então, aqui, irmãos, nós podemos ver nesse modelo da Terra plana, vocês podem analisar que a Terra plana, ela tem a sua base plana, ela tem a sua base, a sua borda redonda, mas a base da Terra plana, ela, irmão, é quadrada, a base extrema, as quatro pontas. Por isso que o Apocalipse fala dos 4 anjos segurando os 4 ventos, nos 4 cantos da terra. E nós não temos condições, irmãos, nós não temos condições de ver canto numa esfera. Esfera não tem 4 cantos. Esfera, pelo contrário, irmão, esfera tem 2 lados, o de dentro e o de fora. E se você for analisar os pontos de uma esfera, vamos levar por conta aqui o birro dessa bola. É a parte de cima da esfera. Aqui embaixo, a parte de baixo da esfera. Se você contar aqui, irmãos, quantos pontos vai dar nessa esfera? 1, 2, 3, tá vendo? 3, 4, 5, 6. Por que uma esfera dá 6 pontos? E não pode dar 4? Ela dá 6, mas não pode dar 4. Porque para ela dar 4,
ela teria que ter canto. A esfera não dá quadrante, né? Nem dá 4, já que ela pode dar 4 pontos. A esfera não dá quadrante. Uma esfera não tem como você demarcar numa esfera um quadrante, como nós vemos. Eu vou daqui a pouco, quando soltar o vídeo de novo, mas para vocês entenderem. Aqui, ó, parte de cima da esfera, parte de baixo, 2 pontos, 3 pontos, 4 pontos, 5 pontos, 6 pontos. Por que uma esfera dá 6 pontos? Porque a Terra esférica, irmãos, é mentira de Satanás. E quem é o 6? É Ial? É Iauxa? É o homem ou é Satã? E o meu irmão Romilson sabe disso. Mais do que muita gente, mais do que qualquer um. Ial trouxe a revelação da numerologia de Satã através do nosso irmão Romilson, então eu estou falando com quem sabe. Satã, irmãos, ele dá 6. E uma esfera, você consegue encontrar 6 pontos. Você consegue encontrar 6 pontos numa esfera. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A esfera é a mentira de Satã. Numa esfera você não consegue tirar um quadrante. Você não consegue fazer um quadrante numa esfera. Mas dentro de um círculo, e esse círculo plano, não esférico, você consegue fazer aqui um quadrante. Olha aqui, meus irmãos, eu melhorei um pouquinho em relação a ontem. Olha aqui, vê se nós não temos aqui um quadrante dentro de um círculo. Olha aí, irmãos, vê se não tem um quadrante dentro de um círculo. De todos os lados dá quadrante, ó. De todos os lados do círculo, sendo ele plano, dá quadrante. Um círculo, irmão, não é a mesma coisa de uma bola. Uma bola, ela leva nome de bola porque é esférica. E uma coisa que a gente tem que levar em conta, botar o nosso QI para funcionar, é que se a Terra fosse esférica, não seria planeta, seria esfereta. Está entendendo, meus irmãos? A Terra é plana, até no seu nome. Planeta. Planeta Terra. Vocês estão entendendo? Qual é a parte que não está conseguindo entrar na mente de vocês? De que no modelo círculo plano, você consegue abrir quadrantes. Você consegue abrir quadrante aqui, irmãos. Agora, é impossível você abrir quadrante em cima de uma esfera. Você não consegue abrir quadrante em cima de uma esfera. Em cima de uma esfera, como que você vai abrir quadrante aqui em cima de uma esfera? Como você vai abrir quadrante em cima de uma esfera? Como é que você vai abrir quadrante em cima de uma esfera? Aqui, irmão. Você consegue colocar um ponto, mas você não consegue abrir quadrante aqui. Quero ver quem consegue abrir quadrante aqui em cima de uma esfera. Você pode pegar uma bola até maior do que essa. Pode pegar uma bola de 50 metros, que você não vai conseguir abrir quadrante sobre essa bola. Entendeu, irmãos? A Terra, ela é plana, porque nela, no plano, a gente consegue abrir quadrante. Na esfera, a gente não consegue abrir quadrante numa esfera. Por isso que os pontos cardeais, você não consegue identificar ele numa esfera. Como que você vai identificar os 4 pontos cardeais em cima de uma esfera, irmãos? Fala para mim, aonde você vai conseguir aqui identificar os 4 pontos cardeais em cima de uma esfera? Mas em cima de um círculo plano, você tem os 4 pontos cardeais. Olha aqui, irmãos, em cima, ó, em cima de um plano, você consegue ter os 4 pontos cardeais. Norte, sul, leste, oeste. Você tem os 4 pontos cardeais aqui no modelo plano. Mas você não consegue ter os 4 pontos cardeais no modelo esférico, no modelo bola. Você não consegue ter. Você não consegue ter no modelo bola os 4 pontos cardeais. Você consegue ter 5 pontos, 6 pontos. Porque o modelo esférico,
é o modelo que Satã defende e suas faculdades nessa terra. Aqui, ó, 5 pontos você consegue, 6 pontos. 6 pontos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Somente numa esfera você consegue botar os 6 pontos de um modo distribuído. O hexagrama, quantas pontas tem o hexagrama? 6 pontas. E o hexagrama, quem é representado pelo hexagrama? Qual é a entidade representada pelo hexagrama? Satã. Qual é ou quais são as entidades representadas pelo pentagrama? Os demônios. E agora, irmãos, o nome do nosso Criador, Iau. Quantos caracteres tem, irmãos, o nome de Iau? 4 caracteres, irmãos. Isso não diz nada a vocês? Por que são 4 pontos cardeais? Leste, sul, norte e oeste? Leste, sul, norte e oeste. Por que são 4 anjos? Por que são 4 anjos segurando os 4 ventos nos 4 cantos da terra? Por que, irmãos? O nome de Iau tem quantos caracteres, irmãos? 4 caracteres. E não é à toa, irmãos, que um dos caracteres do nome de Iau no hebraico tem som de U mudo. Por quê? Porque quando nós formos um com Yahusha, Yahusha já é um com o Pai, Yahusha já é um com o Pai, nós vamos ser um com Yahusha e, consequentemente, seremos um também com o Pai, porque sendo um com Yahusha, seremos um com o Pai. E nós não podemos, irmãos, deixar Satã contaminar nossas mentes com as mentiras dele, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Deixa eu continuar a linha de raciocínio agora aqui. Então, irmãos, aqui como a gente pode ver, no modelo plano, no modelo do formato da Terra, sendo esse modelo plano, a gente aqui, irmãos, a gente pode ver a circunferência de todo o modelo plano. Ele tem uma circunferência em cima e embaixo. Lembra o livro de Jó, que diz que a terra tem pilares? A terra tem pilares, irmãos. Combina com a terra de Jó 9:6. Vamos dar uma olhada lá em Jó 9:6? Vamos dar uma olhada em Jó 9, verso 6. Vamos dar uma olhada, irmãos, em Jó 9. Verso 6. Jó 9, verso 6. Aqui, ó. O que sacode a terra do seu lugar e as suas colunas estremecem. Tá vendo, irmãos? O que sacode a terra do seu lugar e as suas colunas estremecem. E quando dá o terremoto, irmãos, é Iau sacudindo a terra em alguns pontos que ele precisa sacudir as pessoas, trazer a atenção das pessoas. E olha que aqui as escrituras sagradas, irmãos, elas afirmam para nós que a terra tem colunas. Entendeu? A terra tem coluna. Então nós temos que ficar atentos sobre essas coisas, sobre essa estrutura maravilhosa, irmãos, que Iau traz para nós, Iau dos exércitos. Então, como você vai dizer, como que você pode dizer que a terra tem coluna no modelo esférico? Como é que a gente pode mostrar coluna no modelo esférico? Vai estar baseado em quê? Essas colunas vão estar firmes em cima do quê? Se a própria terra em si, ela está firmada sobre o nada. Ela está, ou melhor, posta sobre o nada. Ela está posta sobre o nada, mas a Bíblia diz que ela tem coluna. E
essas colunas, irmãos, as bases dessas colunas, com certeza, é a parte de baixo do círculo que cobre, do domo que cobre a parte de baixo, porque existe um domo em cima e um domo embaixo, irmãos, ó. Um domo em cima, uma redoma, né, que a gente pode pegar aqui, traçar uma linha aqui assim, ó, no meio aqui, a de cima vai fazer o seu papel na parte de cima e a parte de baixo vai fazer o seu papel aqui. Então essas colunas que a terra está firme sobre ela está posta sobre o nada, tá certo? Sobre o nada. A força de Iau no seu poder, ele mantém essa estrutura toda sobre o que nós chamamos de nada, né? O que a escritura chama de nada. Mas aqui embaixo vocês podem ver as colunas, e essas colunas, irmãos, elas estão firmes dentro da parte oposta do domo, porque existe um domo em cima que as escrituras chamam de firmamento. O que é firmamento? O que é firmamento? É algo que é firme, é algo que é intransponível, não é algo infinito, como os globalistas querem dizer, que se pegar um foguete e encher ele de combustível suficientemente para ele voar ou subir a milhões de anos com combustível, com capacidade de força de aceleração para milhões de anos, diz que ele subiria direto, sem parar. E é mentira, irmãos. Ia bater no domo, e eles sabem disso. E por que não tem mais expedições para a Lua? Por quê? Primeiro que eles nunca foram lá. Todas as vezes que eles tentaram ir, fracassaram. Então eles inventaram a história do homem e a Lua. E olha, irmão, que a tecnologia era menos do que... Lembra daqueles celularzinho pequeno? Lembra daquele celularzinho pequeno, analógico? Quando eles supostamente foram à Lua, a tecnologia era muito menos do que aquilo, irmão, do que um celularzinho da Nokia analógico. A tecnologia analógica é muito mais avançada do que a tecnologia do tempo que supostamente eles dizem ter ido à Lua. Isso, estou falando para você, no tempo do Nokia, a tecnologia do tempo que o homem diz que foi à Lua era arcaica, não tinha tecnologia nenhuma. A do Nokia, analógico, ainda é centenas de vezes maior do que aquela tecnologia supostamente que eles dizem ter no tempo que o homem foi à Lua. E hoje, a tecnologia que está na área de alta definição, não é nem uma área analógica, nem uma área digital. É uma área de alta definição. Hoje nós estamos numa tecnologia de alta definição, ou melhor, uma tecnologia quântica. E, no entanto, irmão, não há expedições para a Lua, porque eles sabem que não vão chegar lá. Eles sabem que existe um domo, e eles até tentaram explodir o domo, mas jamais vão conseguir. E por que eles não permitem? Por que eles não permitem expedições na Antártida? Por que eles não permitem? Por que eles não permitem, meus irmãos? Expedições para a Antártida. Será por quê? Deixa eu ver aqui. Tá dando um problema aqui para mim entrar aonde eu preciso entrar aqui. O que está acontecendo aqui, pai? Eu não estou conseguindo botar os slides aqui, irmãos. Mas já está repreendido em nome de Yahshua. Em nome de Yahshua Mashiach. Deixa eu ver aqui uma coisa. Deixa eu ver aqui. Não está indo para vocês, ó. Mas já está repreendido, irmãos. Não está indo para vocês os slides que eu queria colocar, irmãos.
as fotos, nem eu mesmo estou conseguindo. Eu estou desativando a webcam, a minha imagem ainda está aqui. E eu não estou conseguindo. Por quê, meu pai? O negócio não é fácil, não. Mas nós vamos lá. Mesmo sem as imagens, eu posso falar, e Yau está comigo. Ele bota as palavras dele no meu lábio e a gente fala. Mas eu queria mostrar aqui algumas coisas, algumas situações aqui bastante interessantes. Viu? Até travou. Tá dando ruim aqui, alguma coisa aqui, meus irmãos. Alguma coisa aqui tá dando ruim, tá dando péssimo. Tá dando péssimo porque eu tô... Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui, Paulo. Deixa eu desligar o webcam para ver se vai ter alguma coisa aqui. Ver se a Bíblia entra aqui. Tá tendo um problema aqui, irmãos. Que eu quero colocar para vocês e eu não tô conseguindo aqui colocar. Não tô conseguindo, irmão, colocar. Não sei o que houve aqui, que eu não estou conseguindo colocar o slide. O slide aqui do... Ele está até entrando aqui para mim, mas não está indo aí para vocês. E não é interessante ele vir para mim e não ir para vocês. Como é que eu vou conseguir explicar sem colocar para vocês? Eu não estou conseguindo, meus irmãos. E eu não posso parar aqui a gravação. Deixa eu ver aqui. Janela 2. Janela 2. Aqui. Eu vou colocar aqui Jó. Que eu mudei aqui de janela. Tá dando problema aqui, meu irmão. Dando problema e problema sério. Mas já está repreendido em nome de Yahshua Mashiach. Estou com 26 minutos de vídeo. A não ser se eu terminar isso aqui, concluir esse aqui. É o sistema, irmão. O sistema ele luta contra Yahshua. Só que ele não vence, não. Yahshua é muito mais. Vocês viram que deu um problema aqui, mas pela bondade de Yahweh nós conseguimos aqui resolver. E vamos à linha de raciocínio. Nós vamos aqui, irmãos, mostrar mais uma vez e depois nós vamos ler o Jó, que já está preparado aqui, mas eu quero falar, irmãos, do que fala o livro de Jó. Então aqui na parte de cima nós temos o domo aqui na parte de cima, o domo, e na parte de baixo, com certeza, certamente,
deve ser da mesma estrutura do domo, porque para que esses pilares que sustentam a terra, tá? Que vocês podem observar que quando sai terremoto, quando acontece terremoto no planeta, esses terremotos, irmãos, ele não acontece em todo o planeta. É evidente que no final, nos tempos finais, que a terra cambaleará como um bêbado, evidentemente que algo vai mexer com todos esses pilares para que a terra ela possa cambalear como um bêbado, como um ébrio, conforme fala o livro lá de Ishaial. Agora, por que acontece terremoto em umas partes, terremotos brabos em outras as partes? Nem acontece nada. Porque, irmãos, evidentemente que ele mexe nesses pilares, porque ele é o que corrige, o que traz o castigo para a correção. E a parte do Brasil, você vê que a parte do Brasil, da América do Sul, o Brasil é o país que menos tem terremoto. Até porque o Brasil é onde a igreja será alimentada por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. A igreja aqui ela vai estar segura. E o que eles chamam de placa tectônica é o que eles falam, placa tectônica. É o nome que eles dão. O nome que eles dão de placa tectônica, eu dou o nome de pilares da terra. E certamente os terremotos acontecem quando Iau sacode, e ele pode escolher qualquer pilar desse para sacudir, irmãos, para trazer um terremoto. E vocês podem analisar, irmãos, que aqui a posição aqui dessas figuras, desses 4 anjos, nos 4 cantos da terra, do planeta, não é da esfereta. Planeta não é esfereta. Se a Terra fosse realmente esférica, redonda, de modo esférico, ela é até redonda, eu acredito que ela seja redonda, mas redonda dentro daquela estrutura que vocês estão vendo aí e que eu mostrei para vocês ali na minha lupazinha aqui de ensaio. Então, irmãos, nós vamos agora abrir uma leitura, Jó 37, 18, nós vamos entender isso aqui, ó, o domo, nós vamos entender o firmamento, porque a Bíblia fala, os céus proclamam a obra de Iau, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. O firmamento, irmãos, é algo firme, é algo que é sólido, que é concreto, que se pode tocar, senão não podia ser chamado de firmamento. Vamos lá agora, vamos abrir as escrituras no livro de Jó. Nós vamos abrir as escrituras no livro de Jó. Livro de Jó 37, 38, 18. Eu acho que é 38, 18. Não custa nada, eu estou aqui com o livro aberto aqui, eu posso mostrar para vocês. É Jó 37, 18. Que diz para nós o seguinte, ó. Olha o que o livro diz para nós. Ou estendeste com ele os céus, que são firmes como espelho, ou estendeste com ele os céus, que são firmes como espelho fundido? Ele está perguntando a Jó. Vamos ler o 17. Ou de como... 16. Tens tu notícia do equilíbrio das grossas nuvens e das maravilhas daquele que é perfeito nos conhecimentos? Ou de como as suas roupas aquece quando o sul acalma sobre a terra? Ou estendeste com ele os céus, que são firmes como espelho fundido? Então, irmãos, nós não podemos brigar com as escrituras não, irmãos. Nós não podemos brigar com as escrituras. As escrituras afirmam. Não sou eu que estou afirmando. São as escrituras. Que o céu é como um espelho fundido. É fantástico essas coisas, irmãos. Nós não podemos brincar com essas coisas. E se a Bíblia está falando que o céu é firme como um espelho fundido, você está achando que é poesia isso aí?
é força de expressão? Você tem mesmo essa visão? Você tem certeza mesmo que chegou na estatura de varão perfeito? Porque quem tem a estatura de varão perfeito entende as escrituras como elas são. As escrituras, irmãos, elas não ficam brincando de verdade e mentira, não. As escrituras, elas são assim, diz Ial, mesmo cheia de fermento como elas estão. Aqui, ó. Ou estendeste com ele os céus que são firmes. Aqui está dizendo que o céu é firme como espelho fundido. Ô meu irmão, ô minha irmã, não deixa Satã enganar você. Tenha humildade para entender o que Ial pede e requer de nós. Vamos olhar mais um pouco, vamos tentar entender mais um pouco essa estrutura fantástica, irmãos. Nós aqui vamos mostrar aqui mais um pouco, ó, aqui no modelo terra plana, nós podemos ver aqui o paraíso, o Tártaros, que é onde aqueles anjos que não guardaram o seu principado estão presos em prisões eternas. Então nós estamos aqui, nós vemos o Tártaro, onde estão aqueles anjos. E nós, irmãos, podemos ver aqui, ó, o Sheol, que a gente pode chamar de trevas exteriores, e você pode analisar que é perto, irmãos, tão perto do paraíso. Por isso que na parábola do rico e Lázaro, Lázaro pôde vistar Abraão no paraíso, porque é perto, mas há um abismo que separa, de modo os que estão no paraíso não podem passar para cá, para os que estão no Sheol, para os que estão nas trevas exteriores, eles não podem passar para cá. E, aliás, irmãos, aqui, né, temos o paraíso, e nós podemos entender que essa parte é ali aonde o rico avista Abraão consolando Lázaro. E aqui, irmãos, o Guiena, o chamado Lago de Fogo, aqui, ó, o Guiena, o inferno, de onde vai sair Nero para vir matar crentes no final dos tempos. Isso é outra história. Romilson tem um vídeo fantástico falando disso aí. E nós, no vídeo que nós vamos trazer sobre a exceção da regra, que eu tenho que explicar sobre isso aí, a exceção da regra, irmãos. Porque Nero, ele vai entrar no corpo do anti-Machia. E, portanto, Nero vai quebrar a regra de ao homem estar destinado a morrer uma só vez e depois disso o juízo. E neste caso aqui, Nero vai entrar no corpo do Emmanuel Macron, então ele vai morrer duas vezes, porque uma vez que ele morreu já, ele vai subir de novo da terra e vai entrar no corpo de Emmanuel Macron, e ele morre outra vez. Outra vez ele vai morrer outra vez. Então, no vídeo, toda regra tem exceções, é o próximo vídeo que nós vamos trazer aqui. Quero que vocês prestem atenção nisso, toda regra tem exceção. E é por isso que o irmão Romilson não pode ser considerado um falso profeta, porque ele, o contexto dele, está dentro da exceção da regra. Então nós vamos trazer o próximo vídeo falando dessas coisas. Nós vamos trazer o próximo vídeo falando sobre a exceção da regra. Porque se não tivesse a exceção da regra, Romildo seria um falso profeta. Por quê? Porque ele profetizou o arrebatamento umas 2 ou 3 ou até 4 vezes, eu não parei para contar quantas vezes ele profetizou o arrebatamento e o arrebatamento não aconteceu. E as escrituras afirmam que o profeta que profetizar uma coisa e aquela coisa não acontecer,
aquele profeta não é verdadeiro. Então, se não fosse a exceção da regra, nós poderíamos dizer que o nosso irmão Romil seria, então, um falso profeta. Mas, entretanto, por causa da exceção da regra, nós não podemos chamá-lo de falso profeta. E no vídeo, nós vamos trazer aqui o próximo vídeo, exceção da regra, eu vou até anotar, porque exceção da regra, eu vou anotar aqui que é para mim não esquecer, irmãos. Exceção da regra. A exceção da regra. Então, irmão, nós vamos entender isso. Porque existe uma estrutura. Ao homem está destinado a morrer uma só vez e vindo depois o juízo. E nós vamos entender isso aí. Por que que Nero vai morrer 2 vezes? Porque ele vai subir, irmãos. É a besta que sobe do abismo. Nero vai subir do abismo. Nero vai encarnar no corpo de Emmanuel Macron. Portanto, Nero vai morrer 2 vezes. Mas o que vai morrer 2 vezes? É o espírito de Nero ou é a carcaça que esse espírito vai estar inserido? Entende, irmãos? Então, na exceção da regra, ela serve para explicar muitas coisas. E nós temos que entender, irmãos, que dentro de todo o contexto de qualquer coisa, pode haver exceções em algumas tramitações, em algumas engrenagens, pode haver exceções. E nós não podemos perder essas coisas de vista, uma vez que nós estamos dentro de um contexto profético, dentro de um contexto de uma guerra, que não é uma guerra simples, uma guerra igual é feita aqui entre o homem com o próprio homem. Não, irmãos, nós estamos inseridos num grande conflito, numa luta entre o bem e o mal, numa guerra espiritual, uma vez que o diabo e os seus anjos são de uma dimensão espiritual. E o que nós temos de revelação espiritual é o suficiente para nós estarmos seguros contra as invertidas do adversário. E se nós ficarmos atentos sobre essas coisas, nós vamos agir bem e vamos cumprir bem o nosso papel dentro desse panorama profético, dentro desse panorama de guerra, de conflito cósmico entre Ial e Satã, entre Ialcha, Satã e os anjos de Satã. E nós precisamos estar atentos, irmãos. Qual é a nossa parte de estar atento? A nossa parte de estar atento é obedecermos a Ialcha, fazer o que Ialcha pede para ser feito. E tem muita gente por aí, irmãos, pensando que já tem a estatura de varão perfeito. Está crescendo, está num processo de crescimento. Outros pararam de crescer. E uma das coisas, irmãos, que a gente deve aprender dentro do nosso ministério, a gente deve aprender a obedecer Ialcha. Se Ialcha disse, irmãos, que estou molhando os lábios, porque os lábios estão secos. Se Ialcha disse que nós devemos deixar o joio crescer junto com o trigo, aonde que você encontra lugar para dentro das suas redes sociais, dentro dos seus grupos? E se esses grupos for seu mesmo, eu até entendo por que você remove, por que você tira pessoas, silencia pessoas. Porque eu tenho visto aí, irmãos se mordendo uns aos outros por causa de coisas que não deveria estar acontecendo. Aqui no nosso canal, irmãos, Ial Shalaim, aqui, também lá no Facebook, lá no Zap, lá o nosso grupo Ial Shalaim no Facebook, Ial Shalaim no Zap, lá nós nunca tivemos a experiência, irmãos, de ter que excluir alguém.
Pelo contrário, eu já tive a experiência de ter que incluir, adicionar. Porque você lembra, irmãos, quem comigo não ajunta, espalha. E Alcha disse isso. E quando é que com ele nós ajuntamos? É quando nós abraçamos as pessoas, irmãos. Nós abraçamos as pessoas e suportamos elas com seus defeitos, com as suas ideologias, com as suas características, com as suas maneiras de pensar. Nós, no nosso canal, nós não temos esse princípio de exclusão. Nosso canal, nossos grupos, eles têm, por princípio, o movimento de inclusão, não de exclusão. E nós, irmãos, aprendemos a suportar a carga um dos outros. E eu não sei se eu já falei isso aqui, se eu falei, vou falar outra vez. Lá no grupo Iauxalaim, no Facebook, até postagem pornográfica já foi colocada lá, irmão. Você pensa que eu fui lá e repreendi o irmão, ou então maldisse os irmãos? Eu só alertei o pessoal do grupo. Cuidado que está acontecendo postagem no grupo pornográfica, oferecimento de sexo livre, sexo contrário à ordem de Alcha. Eu só alertei as pessoas do grupo, não troquei uma única palavra com quem postou. Sabe por quê, irmãos? Porque o administrador do grupo é Alcha, e Alcha que sabe. E você sabe que eu nunca mais vi aquela fonte. Eu não vou dizer que vai parar de acontecer, não estou falando isso, mas daquela fonte da onde veio o oferecimento de pornografia, aquela fonte, irmãos, ela própria se retirou. E não precisou eu repreender, não precisou fazer nada. Porque, irmãos, a rede está lançada. Ela está lançada para pescar. E na pescaria, irmãos, a gente não escolhe, quando a gente lança uma rede no mar, a gente não escolhe que a rede vai trazer só peixe bom, só peixe de escambo e barbatana, peixe limpo, esses peixes que a gente pode comer. Mas na rede, irmãos, vem bagre. Bagre é peixe sem escama. A gente não pode estar comendo peixe sem escama. As escrituras têm uma dieta de saúde para nós. E ela diz que a gente não pode estar comendo peixe sem escama. Mas quando o pescador joga a rede dentro do barco, aqui tem irmão pescador, eu tenho um irmão que me imergiu, ele aposentou, mas eu acredito que ele ainda pesca. Ele, quando joga a rede dele, irmãos, ele não escolhe o peixe que ele quer que caia na rede. Ele joga a rede dele. Se ele puxar e vier um bagre, e ele entender que bagre é imundo, porque a Bíblia diz que das águas dos rios, das águas dos mares, todos que não têm barbatana e nem escama, para nós será imundo. Ou seja, o bagre tem barbatana, mas não tem escama, é imundo. E quando é que o pescador escolhe? É quando ele traz a rede para cima do barco, ou para a praia. Ali ele diz, ele pegou a tainha tem escama e barbatana, a tainha pode comer. Pegou a curvina pode comer. Aí pegou o bagre, não. O bagre não pode comer, joga fora. Pegou a cavalinha não pode comer, joga fora. Pegou o peixe galo não pode comer, joga fora. E assim sucessivamente, irmãos. A escolha, o retirar é no final. E a rede está lançada. Quem vai puxar ela é Iauxa com os anjos. E é ele que vai excluir. É ele que vai dizer, não, esse não presta para o reino. Esse aqui presta. Não somos nós, irmãos. Se você tem o costume de silenciar seus irmãos nas plataformas, nas mídias sociais, pede algo para tirar esse costume de você, meu irmão. Porque esse costume vai trazer problema para você. Esse costume vai trazer problema para você. Então você pede algo para tirar esse costume de você. Entendeu? Aqui, irmão, nós somos um canal de inclusão. Nós somos um grupo, Iauxalim é um grupo no Facebook e também no Zap de inclusão. Não é um grupo de exclusão. Jamais eu vou excluir você aqui. Jamais eu vou excluir você. E cuidado, se você vier para cá para xingar palavrão, para promover pornografia, cuidado, porque é Iauxa o dono disso aqui.
É ele que domina isso aqui. Eu não sou administrador, não. Eu só tive que adicionar o irmão Max no nosso grupo do WhatsApp. Eu nunca tive esse problema no grupo do Facebook, não. Todos que entraram lá não precisou de eu adicionar, não. Mas no caso do irmão Max, por qualquer razão que eu não compreendo, eu fui preciso adicionar ele, porque ele não estava conseguindo se auto-adicionar. Então, eu tive que adicionar nosso irmão Max. Mas ele só vai sair se ele quiser. Eu jamais vou excluí-lo. Até porque eu sei que ele é um Ialdim. E se ele sair, vai sair por conta própria. Não vai ser por mim. Porque eu não sou, irmãos, o dono do canal. O dono do canal é Yalcha. Por isso eu não tenho problema algum se alguém vir aqui postar pornografia, irmão. Não é comigo que vai prestar conta. É com Yalcha. E se tiver uma insistência de postar pornografia, você acha que Yalcha não tem autoridade para tirar até o fôlego dessa pessoa? Por isso que eu não esquento a minha cabeça, irmão. Por isso que isso aqui não é o clube da Luluzinha, não. Isso aqui não é o clube da Luluzinha. Isso aqui não é o clube da Luluzinha, irmãos. Tem o princípio satânico. O clube da Luluzinha, quem tem mídia social, canais, grupos que trabalha na plataforma da Luluzinha, está trabalhando na plataforma de Satã. Porque o clube da Luluzinha, irmãos, ele seleciona. E Yalcha, ele não seleciona as pessoas no sentido da pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho, irmão, tem que ser para todo mundo. Para o trigo e para o joio. Para o trigo, para convertê-lo e tirá-lo do caminho errado. Do joio, para ele não ter desculpa. Ah, eu não te conheci, ninguém pregou para mim. Por isso que a gente tem que deixar o joio crescer junto. Por isso que a gente não pode chegar e excluir o joio de nossas redes sociais só porque o pensamento deles, as opiniões deles são diferentes da nossa. Não, irmãos, nós não podemos fazer isso. Porque a autoridade de excluir é de Yalcha. Ele mandou que a gente deixasse o joio crescer junto até a colheita. E quando você exclui um membro do seu grupo, da sua rede social, você não está fazendo o que Yalcha mandou. Você não está fazendo o que Yalcha mandou. Você está desobedecendo. Aí, um determinado irmão que disse que as nossas mensagens aqui são mensagens estranhas, eu até acredito que para ele pode ser estranha, porque ele ainda não cresceu ao ponto de conhecer as coisas que a gente prega aqui. Então, para ele é estranho, ele não cresceu ao ponto de entender essas coisas. A mensagem vai soar para ele de um modo estranho. Mas nem por causa disso, irmãos, eu tenho nenhum pinguinho de ressentimento, de raiva a respeito do irmão que me excluiu lá. Eu vou até evitar de falar nome para que eu não venha a expor a figura da pessoa. Então, o irmão que me excluiu lá no grupo Atalaia de Ial no Zap, apenas o argumento dele foi dizer que as mensagens que a gente prega aqui, ou que esse amigo que vos fala prega aqui, é estranha para ele. E eu até acredito, irmão, que possa ser estranha, porque ele não cresceu ainda na estatura de ter o conhecimento de que o que eu falo aqui, eu falo dentro daquilo que Ial me mostra. Não é estranho. Não é estranho, irmãos, eu falar aqui que o irmão Romilson é o homem que comeu o livro que na boca foi doce, mas que no estômago foi amargo. O que foi doce na boca? O arrebatamento. O que foi amargo no estômago? O fato de não ter acontecido o arrebatamento. E posso falar aqui, irmãos, que vai sofrer mais decepção. Vai sofrer mais decepção. Está doce na boca agora o arrebatamento para 12 de abril, agora de 2025. Eu vejo que está doce na boca do nosso irmão Romilson. Mas quando passar 12 de abril, vai ser amargo no estômago. Essa aqui é a realidade dos fatos. Irmãos, Yalcha, ele só vai arrebatar a igreja quando ela estiver pronta, quando ela estiver sem mancha, sem ruga, sem mácula. E partindo do princípio, irmãos,
que a purificação do santuário tem que passar os 2.300 anos. Se acontecer arrebatamento sem a passagem dos 2.300 anos, levou uma igreja que não foi purificada, irmãos. A ordem, a palavra do anjo é, até 2.300 tardes e manhã, então o santuário será purificado. Então não pode ter arrebatamento sem a purificação do santuário, irmãos. Quando é que vai acontecer a purificação do santuário? Depois das 2.300 tardes e manhã. E olha que eu estou dando um espólio, apenas um espólio. Estou dando apenas uma pegadinha. E quem é servo e é profeta, que entender essas coisas, não vai ficar colocando data aqui, irmãos. Porque Yahweh vai revelar, como revelou para mim. Uma coisa simples, o beabá da profecia das 2.300 tardes e manhã, irmão, é que ela se completa, ela se conclui, ela vai ser concluída após 2.300 anos. Eu pergunto para vocês, irmãos, agora em 12 de abril de 2025, o santuário já vai estar purificado, irmãos? A profecia das 2.300 tardes e manhã, ela vai estar purificada? Não. É evidente, irmãos, é lógico que a cevada se apresenta primeiro. É lógico que a cevada se apresenta primeiro. E por isso, eu deixo aqui em aberto, não se relaxe por causa do desapontamento, se o arrebatamento não acontecer, porque se não acontecer em 12 de abril, como eu acredito que não vai acontecer, porque a revelação da profecia para mim se desenrola de um outro jeito. Primeiro, irmãos, olhando na Wikipédia, Herodes, ele morreu no ano 4, antes do quarto milênio, antes de Yahshua abrir o quarto milênio. E Yahshua abre o quarto milênio com 7 anos, irmãos. E Yahshua não abre o quarto milênio no seu nascimento. No nascimento de Yahshua nasce em 3.393, uma semana antes de fechar o terceiro milênio. Ele nasce com uma semana antes, porque ele é o que abre, ninguém fecha, e fecha, ninguém abre. Então, ele nasce no ano 3.993, uma semana antes de fechar o terceiro milênio. E ele fecha o terceiro milênio quando ele completa 7 anos, que aí já sai do ano do milênio 3.000, que 3.999, pulando para 4.000, já fechou o milênio de número 3 e abre o milênio de número 4. E quando ele abre o milênio de número 4, ele tem 7 anos. Uma vez que ele nasceu no ano 3.993. Ou seja, quando o terceiro milênio foi fechado, Yahshua já tinha 7 anos. Essa que é a realidade dos fatos, irmãos. E nós precisamos entender isso. Nós temos que entender que Yahshua, pelo seu nascimento, ele não morreu com 31 anos. Ele morreu, no mínimo, com 38 anos. Que Yahweh nos abençoe. Fique atento para o próximo vídeo, que é sobre a exceção da regra.